O eco de um olhar marcante, por Rony Santos. Capítulo 1. O encontro na livraria. O aroma acolhedor de papel envelhecido e café fresco era o refúgio de Ana. A livraria, o guardião silencioso, era seu santuário, e foi ali, em uma tarde chuvosa de outono, que seus olhos o encontraram pela primeira vez. Ele estava na seção de poesia, seus dedos longos e pensativos percorrendo as lombadas dos livros. Ao se virar para pegar um volume de Carlos Drummond de Andrade, seus olhos, de um castanho quente como mel, cruzaram os dela. Um sorriso gentil surgiu em seus lábios. Procurando por algo especial, ele perguntou, a voz suave como a melodia de um cello. Só, admirando, Ana respondeu, sentindo um rubor subir-lhe as faces. Ele se apresentou como Daniel. Aquele primeiro encontro durou apenas um instante, mas foi tempo suficiente para que Ana sentisse uma conexão inegável. Ao sair, ele lhe devolveu o sorriso e disse, até a próxima, Ana. Capítulo 2. Amizade e conexão profunda. A próxima não demorou a acontecer. Seus encontros tornaram-se um ritual, na livraria, em cafés aconchegantes, ou em longas caminhadas à beira-mar. Eles compartilhavam tudo, sonhos, aspirações, a complexidade da vida e a simplicidade de um bom filme. Daniel era um pintor, um artista que via o mundo em cores vibrantes, enquanto Ana era uma professora de história, que via a vida em ricas narrativas. A atração entre eles era palpável, uma corrente elétrica sutil que os envolvia. No entanto, o relacionamento nunca ultrapassou os limites da amizade. Havia sempre uma hesitação silenciosa, um muro invisível que os impedia de cruzar a linha. Talvez fosse o medo de estragar a beleza singular daquela conexão. Capítulo 3. A emoção não expressa. Em seu 25º aniversário, Daniel presenteou Ana com uma tela. Era um retrato abstrato dela, mas os olhos eram a única parte perfeitamente realista, repletos de uma luz que ela reconheceu como a sua própria, porém vista através do olhar dele. Obrigada, Dani, ela sussurrou, a garganta apertada pela emoção. Naquela noite, sob a luz difusa das velas, Ana sentiu que a confissão estava prestes a sair. Ela o amava, não apenas como amigo, mas com uma profundidade que a assustava. Ela estendeu a mão para tocar a dele, mas antes que pudesse falar, Daniel recebeu um telefonema urgente sobre uma galeria em outra cidade. O momento se desfez como fumaça. Capítulo 4. A distância e o silêncio. Daniel conseguiu uma exposição importante e precisou se mudar para Milão por um ano. Eles prometeram se falar todos os dias, e no início, essa promessa foi cumprida. As ligações noturnas tornaram-se o ponto alto do dia de Ana. Compartilhavam os detalhes de suas vidas, mas o silêncio entre as palavras agora era preenchido por uma saudade palpável. A distância, contudo, começou a cobrar seu preço. As ligações ficaram mais curtas, e o fuso horário se tornou um inimigo. Ana via as fotos de Daniel com novos amigos e galeristas, e sentia a vida dele se expandir em um novo mundo onde ela não estava. Capítulo 5. O afastamento inevitável. Um mês se passou sem uma ligação ou mensagem. Ana tentou ligar, mas o celular dele caía na caixa postal. A ansiedade se instalou. Ela tentou justificar, pensando na rotina frenética de um artista em ascensão. Quando Daniel finalmente ligou, sua voz estava cansada. Ele explicou que estava imerso no trabalho e sentia falta dela. Mas havia algo diferente. Ele não falava mais com a mesma paixão, e a alegria em sua voz havia sumido. Ana sentiu um pressentimento gelado. Capítulo 6. O retorno e uma nova realidade. Daniel voltou para o Brasil 10 meses depois, não um ano. Ana o esperava no aeroporto, o coração batendo forte no peito. O reencontro foi caloroso, mas efêmero. Preciso te contar uma coisa, Ana, ele disse, enquanto tomavam um café amargo. Ele havia conhecido alguém em Milão, uma curadora de arte, com quem ele estava tentando algo sério. A notícia a atingiu como uma onda fria. Ana sorriu,
forçando uma naturalidade que não sentia. Fico feliz por você, Dani. Era a mentira mais dolorosa que ela já havia proferido. O muro invisível agora se tornara uma muralha impenetrável. Eles continuaram amigos, mas a luz que os unia havia diminuído, substituída pela sombra da realidade. Capítulo 7. Os anos de ausência marcada. Os anos se seguiram. Ana se dedicou à sua carreira, viajou, teve outros relacionamentos, alguns duradouros, outros passageiros. Ela encontrou felicidade em muitos aspectos. Mas, como um eco persistente, a memória de Daniel permanecia. Em cada pôr do sol, em cada livro de poesia, ela via um fragmento dele. Ela o via ocasionalmente em eventos sociais ou exposições. Ele estava sempre elegante, sempre sorrindo. Ele se casou com a curadora, e Ana foi ao casamento, vestida em um sorriso que escondia um coração em pedaços. Capítulo 8. A visita inesperada. 10 anos após a mudança para Milão, Ana já era diretora de sua escola. Ela estava em um leilão de arte beneficente quando seus olhos encontraram uma pintura de Daniel. Era uma paisagem de sua cidade natal, com um traço melancólico que ela nunca havia notado em sua arte antes. Ele se aproximou dela, os cabelos com alguns fios grisalhos, mas os olhos ainda eram o castanho quente de outrora. Ana, há quanto tempo? Ele disse. Eles conversaram sobre a vida. Ele falou sobre seu casamento, que havia terminado recentemente. Ela falou sobre sua vida, seus alunos e a paixão pela história. A familiaridade era reconfortante, mas a mágoa antiga ainda picava. Capítulo 9. A confissão tardia. Eles saíram da galeria e caminharam por uma rua arborizada, o silêncio preenchido pelo som dos grilos. Eu nunca te esqueci, Ana, Daniel disse de repente, parando sob um poste de luz. Eu fui um covarde. Eu sempre senti que você era a minha verdade, e tive medo de estragar a coisa mais bonita que eu já tive, a sua amizade. Eu sabia que, se tentássemos algo e não desse certo, eu te perderia para sempre. E eu não podia arriscar isso. As lágrimas escorreram pelo rosto de Ana. Eu te amei, Daniel. Eu te amei mais do que qualquer coisa. E nunca segui em frente de verdade. Ele segurou seu rosto entre as mãos, os olhos castanhos cheios de arrependimento. Eles se beijaram. Não com a pressa da juventude, mas com a calma e a profundidade de duas almas que esperaram uma pela outra por mais de uma década. Capítulo 10. O Eterno, Si e a Paz. Na manhã seguinte, o sol entrava suavemente pela janela. Eles tomaram café, a conversa fluindo com a mesma facilidade de anos atrás, mas agora com uma nova doçura. Daniel a beijou na testa antes de sair. Ele havia proposto recomeçar, da maneira certa, agora. Ana sorriu, mas sentiu a verdade em seu peito. O tempo havia passado. Eles eram pessoas diferentes agora, com vidas estabelecidas e caminhos traçados que já não se uniam com tanta facilidade. Aquele beijo e a confissão foram a libertação que ela precisava, o ponto final na história de quase que a assombrava. Ela sabia que não se tratava de um novo começo, mas de um fechamento digno. Eles se falariam, continuariam amigos. Mas Ana finalmente permitiu que o amor por Daniel se transformasse em uma lembrança doce e calorosa, sem a dor da ausência. Ela nunca o esqueceu, mas ela finalmente o deixou ir. Ela olhou para a tela de Daniel, o retrato dela com olhos cheios de luz, e sentiu paz. O eco de um olhar marcante, que agora soava como um cântico de liberdade. Espero que esta versão da história com o novo título seja do seu agrado.